Olá pessoal, hoje a nossa revisão vai ser sobre os conteúdos de momento linear e colisões, certo? Então vamos começar. Primeiramente, o que é o momento linear? Como é que a gente pode conceituar essa grandeza? Bom, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem três esferas e cada uma delas está desenvolvendo uma velocidade própria, certo? O que a gente consegue observar é que cada uma dessas velocidades tem direções e sentidos diferentes, beleza? Então, o que é que viria a ser o momento linear de cada uma dessas esferas? Que também é chamada de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é definida como um produto entre a massa de um determinado corpo e a velocidade dele, beleza? Então, no caso dessas esferas, a quantidade de movimento de cada uma delas seria o produto entre a sua massa e a sua velocidade, certo? E se a gente parar para observar o sistema como um todo, o momento linear de todo o sistema vai ser igual à soma do momento linear de todos os corpos que constituem esse sistema. No caso dessa nossa figura, a soma de Q1 com Q2 com Q3, beleza? A unidade de medida do momento linear é de kg vezes metro por segundo no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Agora, um detalhe extremamente importante para a gente falar sobre o momento linear é o seguinte. Quando a gente lembra de energia e a gente lembra de energia cinética, a gente sabe que a energia cinética a gente calcula como sendo m vezes v ao quadrado sobre 2, certo? Então a energia cinética é uma grandeza que já diz respeito à massa e à velocidade que o corpo desenvolve. Então por que a gente precisa estudar o momento linear? Que também depende da massa e também depende da velocidade do corpo. É que na verdade, olha, a velocidade de um corpo é uma grandeza vetorial, beleza? E a massa desse corpo é uma grandeza escalar. Então, a quantidade de momento de um corpo, na verdade, ela não vai ser uma grandeza escalar como a energia cinética. Ela vai ser uma grandeza vetorial. E aí, a gente precisa estudar o momento linear para estudar os aspectos vetoriais dos movimentos dos corpos. Então, por exemplo, como o momento linear é uma grandeza vetorial, a gente vai precisar estabelecer um determinado referencial para saber se a quantidade de momento vai ser um valor positivo ou negativo, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Nessa imagem aqui, eu vou adotar para a direita como referencial positivo e para a esquerda como referencial negativo, tudo bem? Então, o que é que a gente observa? Nessa imagem aqui, a gente tem um corpo desenvolvendo um movimento circular uniforme, certo? Já que o módulo da velocidade dele é constante. Beleza. E o que, é que vai acontecer? No ponto A, como a gente adotou o referencial para a direita como positivo, eu vou dizer que a velocidade desse corpo é positiva, enquanto no ponto B a velocidade dele vai ser negativa. E como Q é igual a m vezes v, então a direção e o sentido da velocidade que o corpo desenvolve vai ser o mesmo da quantidade de movimento que esse corpo vai ter, certo? Então, por exemplo, no ponto a quantidade de momento linear do corpo é positiva, enquanto que no ponto B a quantidade de momento linear do corpo é negativa, certo? E o que é que a gente pode concluir sobre essa situação? Que o ΔQ entre os pontos A e B, ou seja, a variação de momento linear entre os pontos A e B, vai ser a quantidade de momento linear no ponto A, que é m vezes v, menos a quantidade de momento linear no ponto B, que vai ser m vezes menos v, já que a velocidade no ponto B é negativa, tudo bem? E aí o que é que vai acontecer? Esse menos do menos v e o menos antes aqui do m vai virar um sinal de positivo, certo? Então a gente vai ter que o ΔQ entre os pontos A e B aqui nessa situação vai ser de 2mv, beleza? Já nessa situação aqui, se a gente quiser observar a variação do momento linear de um corpo quando ele vai do ponto A para o ponto B, o que a gente vai obter é o seguinte. Bom, primeiramente, a gente observa que a direção e o sentido da velocidade no ponto A vai ser a direção horizontal e sentido para a direita, certo? Enquanto que no ponto B, a direção vai ser vertical e o sentido vai ser para cima. Tranquilo? Então, consequentemente, no ponto A, o momento linear vai ter direção horizontal e sentido para a direita, enquanto que no ponto B vai ter direção vertical e sentido para cima, certo? Então, se a gente for fazer a variação da quantidade de movimento total desse corpo durante essa trajetória, o que a gente percebe é o seguinte: a gente tem que analisar eixo por eixo. Então, no eixo X, ou seja, na horizontal,
a variação do momento linear vai ser de 0, que é a quantidade de movimento linear no eixo x final, ou seja, no ponto B, certo? Menos m vezes v, e isso vai dar m vezes v. Enquanto que a variação da quantidade de momento linear no eixo y vai ser m vezes v, que é a quantidade de momento linear no ponto B, menos 0, que é a quantidade de momento linear na vertical no ponto A, certo? E esse resultado vai dar m vezes v. Então, como os vetores de velocidades e, consequentemente, os vetores que representam o momento linear, eles vão estar em um ângulo perpendicular entre si, então, para achar a variação de momento linear resultante, a gente vai precisar aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Lembrando que, se o ângulo formado entre os momentos lineares não fosse um ângulo de 90 graus, fosse um ângulo qualquer, a gente precisaria usar a lei dos cossenos para determinar qual é o valor do momento linear resultante, beleza? Então vamos lá. Outra coisa que é importante a gente trabalhar é sobre o teorema do impulso. E o que é esse teorema? Bom, para entender isso, primeiramente a gente precisa retornar à segunda lei de Newton, que diz para a gente o quê? Que a força resultante atuando sobre o corpo vai ser igual ao produto entre a massa desse corpo e a aceleração que ele está desenvolvendo, certo? Só que a gente sabe que a aceleração é o quê? A aceleração vai ser a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo em que essa velocidade variou, certo? Então é possível a gente escrever A como sendo ΔV sobre ΔT, beleza? Rearranjando essa equação daqui, o que a gente pode fazer é passar o ΔT para o outro lado da equação, multiplicando, certo? Então vai ficar assim, olha, F vezes ΔT é igual a M vezes ΔV. E F vezes ΔT na física é justamente o que a gente chama de impulso de uma força, certo? E como a gente sabe que o momento linear pode ser calculado como o produto entre m vezes v, então m vezes ΔV vai ser a variação da quantidade de momento linear de um corpo, certo? Então o teorema do impulso diz para a gente que o impulso de uma força vai ser igual à variação da quantidade de momento linear que ela gera, beleza? E aí, por exemplo, de forma análoga ao cálculo do trabalho de uma força que não é constante, o que a gente pode fazer é calcular o impulso de uma força como sendo a área embaixo do gráfico dessa força, quando no eixo x a gente tem o tempo. E aí o impulso vai ser numericamente igual à área desse gráfico sob a reta, beleza? Quais vão ser, então, as aplicações dos conceitos de impulso e de momento linear? Bom, a gente vai ter a situação da conservação de quantidade de movimento quando a gente despreza o efeito das forças externas ao sistema, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui de uma mesa de sinuca, se a gente desprezar o efeito da força externa do atrito entre a mesa e as bolas da sinuca, o que a gente vai ter é que a quantidade de movimento desse sistema ela vai se conservar, certo? Mesmo após as colisões dessas bolas. Por quê? Porque quando uma bola colide com a outra, como as bolas fazem parte do sistema, a colisão entre elas vai gerar força de ação e reação entre elas. Mas essa força vai ser uma força interna, certo? Não vai ser uma força externa. Outro tipo de força externa seria, no caso, de um dos jogadores dar uma atacada em uma das bolas, certo? Então, o que é que iria acontecer? Esse jogador, ao exercer uma determinada força por um determinado intervalo de tempo em uma das bolas, geraria um impulso nelas. E aí aumentaria a quantidade de momento linear do sistema, beleza? Por que é que, então, o efeito das forças internas em um sistema não é responsável por alterar a quantidade de movimento dele? Bom, se a gente observar aqui nessa nossa figura, a gente tem a bola A e a bola B fazendo parte do mesmo sistema e elas estão colidindo entre elas, certo? De acordo com a terceira lei de Newton, a força que a bola A vai exercer na bola B vai ter mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto à força que a bola B exerce na bola A, certo? Então isso significa que os impulsos exercidos pelas bolas, tanto a bola A exercendo na bola B, tanto a bola B exercendo na bola A, vão ter sentidos opostos, certo? Então, se os impulsos vão ter sentidos opostos, isso também significa que a variação da quantidade de movimento também vão ter sentidos opostos. E como a força é a mesma e o intervalo de tempo de colisão é o mesmo, então isso significa que
o módulo da variação da quantidade de momento linear é o mesmo, certo? E aí, como a quantidade de momento linear da bola B vai estar para a direita e a quantidade de momento da bola A vai estar para a esquerda, e como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, como a direção e o sentido importam, então isso significa que a quantidade de momento linear resultante é zero, beleza? Então, essa colisão entre elas fazendo parte do sistema, não alterou a quantidade de momento linear total do sistema, beleza? Então, por exemplo, quando a gente tiver aqui uma colisão entre duas esferas, como é o caso dessa imagem, a força que vai ser exercida entre elas no momento da colisão não vai alterar o momento linear total do sistema, certo? E o que é o momento linear do sistema, nesse caso aqui, vai ser a soma da quantidade de movimento da esfera A com a quantidade de movimento da esfera B, beleza? E aí, o que a gente observa é o seguinte: antes do momento da colisão, as esferas A e B vão ter respectivamente os valores de velocidade VIA e VIB, certo? Enquanto que depois da colisão, as esferas A e B vão ter os respectivos valores de velocidade VFA e VFB, certo? E a gente consegue classificar as colisões em diversos tipos, mas para classificar elas, a gente precisa primeiramente ter um entendimento do que se chama de coeficiente de restituição. E o que é isso? O coeficiente de restituição seria a razão entre a velocidade de afastamento dessas esferas e a velocidade de aproximação dessas esferas, certo? Nesse nosso caso aqui, a velocidade de afastamento entre duas esferas vai ser a diferença entre as velocidades finais dela, certo? Enquanto que a velocidade de aproximação vai ser a diferença entre as velocidades iniciais delas. Só que eu quero chamar aqui a atenção para um detalhe. Lembrem-se que velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Então, se eu adoto como positivo o eixo aqui para a esquerda, no cálculo da velocidade de afastamento, por exemplo, eu vou ter o valor de VFA como um valor positivo, tudo bem? Já que VFA está orientado para a esquerda. Mas o valor de VFB vai ser negativo, já que está orientado para a direita, e eu considerei como positivo meu eixo para a esquerda, certo? Então, a velocidade de afastamento vai ficar assim, olha, VFA menos VFB. Só que, como o valor de VFB é negativo, por causa do referencial que eu admiti, então vai ficar assim, olha, VFA menos o valor de VFB. Tudo bem? Então, o que a gente observa aqui, na realidade, é o seguinte. Quando os vetores com sentidos opostos estão subtraindo, o que eu tenho na prática é a soma dos valores deles. Então, diante disso, a gente pode classificar as colisões em diferentes tipos, certo? Então vamos lá. Em todo tipo de colisão, o que vai acontecer é que, como a gente viu, a quantidade de momento linear vai ser conservada, beleza? E aí o que vai diferenciar uma colisão da outra é o seguinte. Primeiramente, na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética do sistema ela vai ser totalmente conservada, certo? Não vai haver dissipação de energia. Além disso, o coeficiente de restituição da colisão perfeitamente elástica vai ter valor igual a 1, beleza? Enquanto que, na colisão parcialmente elástica, o que vai acontecer é que a energia cinética ela é parcialmente conservada, ou seja, vai existir perda de energia cinética. E o coeficiente de restituição desse tipo de colisão vai corresponder a um valor entre 0 e 1, certo? Já no tipo de colisão inelástica, também vai haver uma perda de energia cinética, só que vai haver uma perda ao máximo dessa energia cinética, de tal forma que o coeficiente de restituição desse tipo de colisão tem um valor igual a 0, beleza? Então vamos ver como é que isso se comporta na prática. Bom, numa colisão perfeitamente elástica, o que vai acontecer aqui? A velocidade relativa entre os dois corpos ou mais que constituem a colisão vai permanecer a mesma, certo? Portanto, a velocidade de afastamento vai ser igual à velocidade de aproximação dessas esferas, nesse nosso caso aqui, beleza? Já na colisão parcialmente elástica, o que vai acontecer é que vai existir uma alteração na velocidade relativa de afastamento e de aproximação dessas esferas,
certo? Como a gente pode ver aqui, nessa ocasião, por exemplo, a velocidade de afastamento desses corpos é de 7 metros por segundo, enquanto que a velocidade de aproximação deles é de 10 metros por segundo, beleza? Já na colisão inelástica, o que vai acontecer aqui? Como o coeficiente de restituição tem valor igual a zero, então a velocidade de afastamento desses corpos só pode ser igual a zero. Então o que é que isso significa? Significa que esses corpos eles não se afastam mais. Muito pelo contrário, agora eles ficam juntos no momento depois da colisão, certo? Pronto, pessoal. Essa foi a nossa aula de revisão sobre os conteúdos de momento linear e de colisões. Essa aula foi bem curta para que vocês pudessem focar a maior parte do tempo de vocês na resolução de exercícios, que para esses assuntos da revisão de dinâmica é uma parte muito importante a resolução de exercícios, beleza? E é isso. Não se esqueçam de qualquer dúvida contactar com a gente, tanto pelo grupo do WhatsApp quanto por outros meios que vocês acharem mais convenientes, beleza? Bons estudos!